professor Germano, né? Com muita saudade de vocês e torcendo para a gente voltar logo, né? Com as nossas aulas presenciais. Então vamos seguir em frente. Aqui direto do Química G, né? O canal do professor Germano, no YouTube, para os meus queridos, amados e idolatrados alunos do 9º ano do ESA Pariquera-Sul, tá? Aula de Química. Então vamos seguir aqui, né? Então vamos seguir o mesmo critério, né, que a gente adotou já a partir da semana passada, que é corrigir, né? Primeiro a gente divide a aula em duas partes, corrige os exercícios da aula anterior, né? Que no caso aqui é o capítulo 5, né, da apostila do caderno 2, né, da apostila. A gente começou a segunda apostila na semana passada, então página 511, tá bom? Então vamos lá, vamos começar então discutindo aqui os exercícios, né? Então o primeiro exercício aqui: o objetivo dessa atividade é estimar a quantidade de água desperdiçada no dia a dia. Para isso vamos precisar desses materiais. Então, eu estive vendo aqui na apostila e eu achei legal talvez vocês fazerem esse experimento, né? Vocês estão em casa, né? Os materiais que vão ser necessários são fáceis, né, de achar, né? Vocês têm todos eles em casa, o cronômetro tem no celular. Então é só você pegar ali o roteiro da apostila, né? Veja direitinho, né? Ali na página 511 tem um roteiro e é um procedimento experimental, então dá para vocês fazerem tranquilamente, tá bom? Então vamos fazer o seguinte: eu não vou obrigar, né, ninguém a fazer, mas eu gostaria que fizesse, tá? Então vai ficar como uma atividade extra, né, para fazer esse experimento. Quem fizer, me tira umas fotos, né, tira umas fotinhos de todo o procedimento, né, de toda, e as conclusões, né, para a gente fazer essa análise aqui de desperdício da água do dia a dia, né? Beleza? Então combinado, né? Vamos para a semana que vem. É só seguir o roteiro aí da apostila que dá para fazer esse experimento, beleza? Então combinado. Então vamos lá, vamos seguir em frente. Segundo exercício: observe as imagens e associe cada uma com um método de separação, catação, separação magnética e tamização, né? Então as fotos aqui são bem claras, né? Então essa primeira aqui, ó, isso aqui é uma peneira, né? Ó, tá vendo, ó? Isso aqui é uma peneira, eu acredito isso que seja um farináceo, né? Uma farinha, e ele está peneirando, né? Na verdade ele está, esse processo aqui também se chama, além de tamização, né, é também chamado de peneiração. No caso do B aqui, a gente está utilizando um equipamento aqui que tem atração magnética, né? Então você pode observar que ele está trazendo aqui está puxando, né? Está atraindo aqui esses pregos, né? E a terceira, então, é o que? Separação magnética. E a terceira foto é uma pessoa olhando aqui por alguns grãos, né? Provavelmente aqui parece ser feijão. E aí, literalmente, né, de forma manual, ela está separando materiais que não interessam, né? Então o nome desse processo de separação é
catação, né? Então vamos preencher tamização, separação magnética e catação. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir em frente aqui, né? Vamos agora para o terceiro exercício, né? Os pelos localizados na entrada das narinas retêm parte das partículas sólidas suspensas no ar, impedindo-as de atingir os pulmões. Entre as técnicas de separação apresentadas na questão anterior, podemos admitir que as partículas sólidas são separadas do ar por meio de qual delas? Né? É como se fosse uma filtração, né? Na verdade, os pelos do nariz, eles funcionam como se fosse um filtro. Então, todas as partículas sólidas, né, do ar que a gente respira, que passa pelas nossas narinas, as partículas maiores, né, as partículas mais pesadas, elas acabam sendo retidas por esses pelos. Por isso que é necessário a gente estar, vez ou outra, fazendo a limpeza do nariz, né? Pelo menos uma vez por dia, né, na hora do banho e tal, para poder tirar essas sujeirinhas, ok? Então vamos para o próximo exercício agora. O quarto exercício, né? A crise hídrica em São Paulo entre 2014 e 2016 fez a procura de filtros de barro aumentar-se de forma significativa. O maior fabricante desses filtros no país anunciou um aumento de 20% nas vendas em 2015. Além de eficiente, o filtro de barro é barato, economiza energia e deixa a água sempre fresca. O elemento filtrante desse tipo é a vela, né? Esse equipamento aqui, né, que é chamado de vela. A figura a seguir mostra uma vela cortada ao meio. Então tem aqui, ó, carvão em pó, né, aqui na parte interna, e aqui eu tenho um copo, né, de porcelana porosa. Aqui eu passo a água, né, ó, a saída da água filtrada, e a água suja ela passa por essa parede aqui. Então ela faz esse sentido aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso. Vem pela parede, né? Pela parede porosa, né? A própria parede já cria dificuldades, né, para passagem de impurezas. Depois o carvão, né? O carvão em pó também vai reter bastante impurezas, e aqui a água vai acabar saindo muito limpa. Esse processo é bastante eficiente. A água fica muito boa, beleza? Então, sabendo que a água impura entra em contato com a parede externa da vela, indique o que fica retido por essa parede e o que consegue atravessá-la. O que fica retido é as impurezas, né? E o que atravessa é a água filtrada, né? Então, as partículas sólidas em suspensão ficam retidas na parede externa da porcelana e a água passa pela parede. Beleza? Muito tranquilo, né? Então tá bom. Vamos agora para o quinto exercício. Exatamente. Então, o esquema seguinte mostra um procedimento utilizado na separação de folhas de chá e limalhas de ferro. Então, eu tenho folhas de chá, né, ó, sal e mais limalhas de ferro. Aí aqui, ó, eu aplico um método aqui, e aí eu consigo separar as limalhas de ferro das folhas de chá e sal. Depois eu aplico um outro método
do qual eu vou separar a folha da água salgada. E depois eu aplico um outro método, né, para onde eu já vou estar com os dois separados, ok? Então ele quer saber aqui, ó, analise o procedimento e escreva os nomes 1, 2 e 3. Então vamos lá. O primeiro é da limalha de ferro, né, que eu vou utilizar aqui, ó, um processo de separação magnética, ou seja, um ímã que vai atrair as limalhas de ferro e se separar das folhas de chá do sal. No método 2, eu vou usar dissolução fracionada, ou seja, eu acrescento a água, né, nessa mistura aqui, ó, de folhas de chá, e separo o sal das folhas de chá. E depois eu passo aqui num filtro, né, ó, as folhas de chá vão ficar retidas no filtro e a água salgada vai se separar. Se posteriormente eu ainda quiser separar o sal da água, eu separo por destilação, beleza? Então, facinho, né? Então, primeiro eu uso um ímã, né, por separação magnética. Depois eu coloco água, que a água dissolve o sal. O nome desse processo chama dissolução fracionada. E logo em seguida a gente vai passar tudo isso aqui pelo filtro. O filtro vai reter as folhas de chá e a água salgada vai passar. Beleza? Muito fácil, né? Então tá bom. Olha só que tranquilo. Já, não, tem mais, né? Tem mais exercícios. Então vamos lá. Um estudante deseja separar uma mistura de dois líquidos immiscíveis, A e B. Para isso, a mistura foi colocada em um funil de separação e deixada em repouso. Após certo tempo, o líquido A ficou na parte superior e o B na inferior. Né? A alternativa A, escreva o nome do método de separação empregado. Sabendo que a massa de A é igual a de B, ou seja, os dois são iguais, qual será o volume maior, A ou B? Justifique sua resposta. Então vamos lá, vamos primeiro. Decantação, né? Se eu deixar os dois quietinhos lá, eu percebo que aqui, ó, é o funil de separação. E foi deixado em repouso. Então, depois de um certo tempo, eu observei que houve a separação. Um era um pouco mais leve, ficou na parte superior, e o outro, líquido um pouco mais pesado, né, ficou na parte inferior. Como que eu separei? Como é que chama o nome desse processo? Se chama decantação, tá? Por diferença de densidades. Sabendo que a massa, e aí ele quer saber agora, que a massa dos dois é igual, né? Elas são iguais, né? Se eu for medir, for pesar, a massa é igual. Porém, qual fase terá o volume maior? Se eu levar em consideração que eu tenho densidade igual a massa sobre o volume, então quanto maior o volume, menor vai ser a densidade, certo? Se é menor a densidade, então esse líquido, né, essa substância vai para cima, então ela é mais leve. Então vamos lá, então como é que a gente conclui? A densidade vai ser igual a massa sobre o volume, certo? Se o volume, quanto maior o volume, se a massa é igual dos dois, né, e eu não conheço o volume, então eu posso concluir o seguinte, que quanto maior o volume, menor a densidade. Eu vou ter um valor menor, né, para dividir, ok? Então, vai ser o líquido A, pois com o volume maior, sua densidade será menor, né? Então, foi dessa maneira que a gente concluiu. Então, o mar é uma fonte abundante de água e sal,
No Brasil, ele é a principal fonte de cloreto de sódio, NaCl, componente de sal de cozinha. A obtenção dessa substância é feita represando uma parte da água do mar em uma área que tenha grande incidência de raios solares e vento, facilitando a eliminação da água. É possível também obter água doce a partir da água salgada, processo utilizado em países com pouca oferta desse recurso. Escreva os nomes dos métodos utilizados na obtenção de cloreto de sódio e de água doce em cada um dos casos descrito anteriormente. Então vamos lá. O sal vai ser por evaporação lá nas salinas, né? O processo que foi descrito aqui é o processo das salinas. Agora eu separo também a água do sal, a água do mar também, por destilação, né? Então a água tem um ponto de ebulição menor que o sal, então ele evapora antes do sal. Então é possível você separar a água do sal pelo processo de destilação. Beleza? Vamos agora para o 8º, né? Em uma república estudantil, um dos moradores deixou cair óleo comestível no recipiente que continha sal de cozinha. Considerando que o sal não é solúvel no óleo, mas solúvel em água, como posso recuperar o sal e o óleo, deixando-os novamente em condições de uso? Se eu adicionar água para dissolver o sal, eu separo a água do óleo por decantação logo em seguida. E depois eu separo-se o sal por destilação. Tá? Então, primeiro dissolução fracionada, que é adicionar água para dissolver o sal. Depois a decantação para a separação da água e o óleo. E depois a destilação para separar o sal da água. Beleza? Tranquilo, né? Então tá bom. Então eu tenho aqui um outro nono exercício, né? Então eu tenho aqui, ó, a pólvora é composta de 3 sólidos: carvão, enxofre e salite. O esquema a seguir mostra um procedimento para separá-los, né? Então eu tenho aqui a pólvora bruta, né? E aqui eu tenho bastante água. Aí eu aplico uma agitação, aí eu vou ter 2 líquidos aqui, ó, um líquido A e um sólido B, né? Aí eu vou filtrar o líquido A do sólido B, né? Aí eu vou filtrar e eu separo o líquido do A e do B, né? Esse sólido com mais o sulfeto de carbono, com agitação e filtração, eu também separo um líquido E de um sólido F, né? Que depois eu vou ter por um processo também de evaporação aqui, eu vou separar o vapor G do sólido H. Pelo outro caminho, né, porque aqui eu tenho um processo de filtração, o sólido fica retido no filtro, né? Agora o líquido ele vai passar, né? Então nesse líquido A eu vou ter vapor C e sólido D, beleza? Então aqui, ó, consulte o procedimento anterior e tabela de solubilidade a seguir para completar o quadro indicando, né, as substâncias representadas pelas respectivas letras, beleza? Então olha aqui, o salitre, ele é solúvel em água, né, e é insolúvel no disulfeto de carbono, né? O carvão, ele é insolúvel em água e insolúvel no disulfeto de carbono. O enxofre,
ele é insolúvel em água, né, e solúvel em disulfeto de carbono. Beleza? Então, com essas informações aqui, eu posso mais ou menos prever, né, quem pode ser os resultados aqui, né? Então, aqui, ó, aqui ele colocou a pólvora, então ele acrescentou a água que agitou bastante, e aí gerou aqui, ó, um líquido A e um sólido B. Então, o salitre, ele é solúvel na água, né? Na água. E o carvão e o enxofre são insolúveis. Então, quem é que foi separado aqui primeiro? Aqui, ó, foi o sal, né? Foi o salitre, ó. O salitre vem para cá. E o enxofre e o carvão é o sólido que separa aqui, ó. E aí, desses dois aqui, só o enxofre é solúvel em disulfeto de carbono. Então, quem é o líquido E aqui? É o enxofre, né? E o sólido, o carvão, né? Então eu já separei, né? Você vê aqui, ó. Aí aqui eu posso separar depois o salitre da água, né? Também por destilação. E aqui eu vou separar o enxofre do disulfeto de carbono. Beleza? Tranquilo, né? Então vamos completar aqui quem que é salitre e água, né? Carvão e enxofre, água, salitre, disulfeto de carbono e enxofre, carvão, disulfeto de carbono e enxofre. Beleza? Então aqui, ó, se eu voltar lá, né, eu vou preencher aqui, ó, né, quem é o líquido A, quem é o líquido B, e aí eu aconselharia vocês fazerem isso, né, até para poder enxergar bem legal esse resultado. Um exercício muito legal, né? Exercício super interessante, né? É muito parecido com o que acontece nos laboratórios, tá? Então vamos lá. Vamos seguir em frente aqui, né? Vamos a mais exercícios. Vamos agora rumo ao ensino médio, né? Terminamos a lição de casa e agora vamos rumo ao ensino médio, né? A escassez de água doce é um problema ambiental. A dessalinização da água do mar, feita por meio de destilação, é uma alternativa para minimizar esse problema. Considerando os componentes da mistura, o princípio desse método, a diferença qual que é? É os seus pontos de ebulição, né? No caso da água, para separar do sal, o ponto de ebulição é menor. Então, ele evapora mais rápido, né? Então, ele separa do sal. A figura representa aqui a sequência de etapas de uma estação de tratamento de água. Então, aqui, ó, tem uma grelha, né? E aqui eu tenho inserção de bastante oxigênio. Aqui é sulfato de alumínio, vou fazer coagulação, decantação, filtração, desinfecção, né? Aí quando eu coloco o cloro, né? Cloro, iodo, e aqui o armazenamento, né? Beleza. Isso. Então qual etapa desse processo tem a densidade das partículas como fator determinante? É a decantação, né? É isso que é. Porque aqui o que ocorre na decantação? Quando eu acrescento o sulfato de alumínio, ele coagula, né, as partículas em suspensão. Ou seja, ele flocula, fica cheio de flocos, né? O floco é pesado, ele vai lá para o fundo, né? Ele vai por quê? Por diferença de densidade, pela própria ação da gravidade.
aí eu faço a separação, né? Beleza? Então tá bom, vamos seguir em frente aqui. Tem mais 2 exercícios aqui, né? Em Bangladesh, mais da metade dos poços artesianos cuja água serve à população local está contaminada com arsênio proveniente de minerais naturais e pesticidas. O arsênio apresenta efeitos tóxicos cumulativos. A ONU desenvolveu um kit para tratamento dessa água a fim de torná-la segura para o consumo humano. O princípio desse kit é a remoção do arsênio por meio de uma reação de precipitação com sais de ferro, que origina um sólido volumoso de textura gelatinosa. Com o uso desse kit, a população local pode remover o elemento tóxico por meio de filtração, né? Então, esse sólido volumoso com uma textura gelatinosa vai ficar retida num filtro, né? Considere os seguintes métodos de separação, né? Então, método com base na densidade, método com base no tamanho das partículas, método com base nas temperaturas de ebulição. Né? As definições acima referem-se ao que? Método é decantação, né? O método com base nas temperaturas, no tamanho das partículas, né? Pode ser peneiração, né? Ou tamização, pode ser um dos dois, né? E o método com base é destilação. Então, é a resposta A, né? Beleza? Tranquilo, né? Super fácil. Então, vamos lá. Opa, terminamos os exercícios, né? Bom, dúvidas, a gente sabe que vocês podem falar comigo, né? Direto aqui no ClassUp, no plural, ou no quimica.elufemu@gmail.com. É possível, né? Você falar comigo por esses três caminhos, né? E aí a gente sanar a dúvida de vocês, ok? Beleza? Então fechou, né? Então, pessoal, né? Terminamos aqui a nossa primeira parte, né? Do Química 5, né? Na verdade, o primeiro capítulo, né, da segunda apostila. E então vamos dar sequência, né, na segunda parte para completar essa primeira parte, que seria o Química 6, né? Ok? Então vamos para a aula então, beleza? Então, bom, até já. Então, na sequência, o Química 6, né, para a gente fechar esse encontro de hoje, beleza? Grande abraço, beijo no coração. Tchau, tchau.